Sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira consultoria de quarta-feira, onde toda quarta-feira eu posso atender estudantes e profissionais de arquitetura dentro das suas necessidades. Beleza? Então, hoje o nosso tema é o mestrado. Faço ou não faço o mestrado? Eu acho que todo estudante ou profissional já passou por essa dúvida, faço ou não faço o mestrado? É melhor fazer um mestrado ou uma pós-graduação, né, uma especialização? E se eu vou fazer um mestrado, eu escolho qual professor, qual docente, qual tema, como isso acontece? Todas essas dúvidas que pairam, sim, durante a nossa escolha de fazer ou não um mestrado, que a princípio parece ser uma continuidade lógica da vida acadêmica. Você se forma, depois o próximo passo é fazer um mestrado, mas hoje a gente vai perceber que o mestrado não é caminho obrigatório para todo mundo, beleza? E esse tema foi solicitado pelo Gabriel Oshida, e eu gostaria que primeiro ele fizesse os apontamentos, os questionamentos que ele tem a respeito do mestrado, e depois eu vou situar isso numa ordem assim para que todos os presentes consigam aproveitar, e no final daí eu abro para a pergunta de todos, beleza? Beleza, prazer pessoal, boa noite. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que se eu quero fazer ou não o mestrado, né? Desde quando eu entrei na faculdade, a primeira aula de projeto, eu vi, assim, um professor dando a aula e, para mim, aquilo ali foi algo que encheu meus olhos e eu sabia que eu estava no lugar certo. Então, dar aula é uma coisa que eu quero já desde que eu entrei na faculdade, né? Então, também não tem muito tempo, né? Atualmente eu passei no concurso de nível médio para técnico de edificações, porque, assim, trabalhar depois de formado está bem complicado. E nesse momento eu estou aqui, assim, né, buscando novas metas e novos rumos, né? E fazer o mestrado é uma meta antiga, então eu já estou aproveitando esse tempo para poder ir conversando e pensar bem direitinho o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, né, para fazer uma coisa bem feita e continuar minha carreira acadêmica. Beleza, Gabriel. Começar a minha carreira aqui. Então tá certo. Você já tocou num ponto muito importante que é a respeito da docência, né? Então, vamos começar a nossa conversa aqui limitando ou delimitando bem o que é o tal do mestrado e para quem é o tal do mestrado. Porque parece uma continuidade lógica da vida acadêmica e muita gente entende como uma obrigatoriedade. Terminei a graduação, logo preciso fazer um mestrado, e não necessariamente. Isso às vezes parece que é um esquema de, vai ser bom para o mercado, também não necessariamente. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que vem depois da graduação a gente chama de pós-graduação. Seja mestrado, seja doutorado, seja especialização, seja o diabo que for, a gente chama de pós-graduação, porque veio depois da graduação. É só isso. E a gente tem que delimitar duas coisas em relação a lato sensu e stricto sensu. A questão do stricto sensu, né, ou restrito, senso restrito, é a relação do que a gente tem para o MEC aqui, de cursos de mestrado e doutorado. E depois tem o lato sensu, né, que é mais amplo, mais abrangente, que são as especializações, MBAs, ou chamados também de pós-graduações. Tá? São duas questões muito diferentes. Por quê? Quando a gente vai fazer um mestrado ou um doutorado, que diabo é o mestrado? Qual é a função do mestrado? Né? A função do mestrado é formar um pesquisador. Se você não deseja entrar para a pesquisa científica, não faça mestrado. E daí você fala assim, mas é isso? Ele não te capacita para o mercado de trabalho, não é a intenção do mestrado. Né? É a intenção do mestrado formar um pesquisador. Daí você fala, mas se o mercado de trabalho for o ensino superior, né? Mas é um título necessário para estar no ensino superior. Mas não necessariamente é um título que vai te abrir portas no mercado de trabalho, o mestrado. Todas as disciplinas do mestrado focam em formar um pesquisador, fazer pesquisa científica. E, infelizmente, pesquisa científica aqui no Brasil é muito vinculada à docência e às instituições de ensino somente. Fora daqui, a gente tem incentivo, por exemplo, para um cara que fez engenharia química, para ele ser um pesquisador de uma indústria ou de uma empresa da iniciativa privada e etc. E aqui no Brasil, pesquisadores são vinculados
quase que unicamente ao ensino superior. Para você conseguir ter uma bolsa de pesquisa e etc. aqui no Brasil, quase que 100% é vinculado ao ensino superior. Então, mestrado e doutorado geralmente se vincula à docência. E outro engano em relação ao mestrado é que ele te ensina ou te capacita a dar aula. Tivemos professores, né, todos nós aqui, professores que tinham mestrado, doutorado e o caramba, e às vezes o cara não tinha uma didática fantástica. Por quê? O nosso curso, né, ele não é um curso de licenciatura. A gente não aprendeu a dar aula. Eu tive aulas assim como vocês tiveram. Ninguém te ensinou a dar aula, ninguém me ensinou a dar aula também. É algo que eu optei por fazer, né? E gosto muito, por sinal. Mas não é algo que eu fui ensinado a fazer. E o mestrado não te ensina a dar aula. Ele te capacita, né, quanto um pesquisador. Se você pretende algo mais vinculado ao mercado de trabalho, uma especialização seria mais adequado. Então, se você, aqui no Brasil, não pretende lecionar no ensino superior, um mestrado para o mercado de trabalho, eu já vi muitas vezes atrapalhar mais do que ajudar. Porque, às vezes, eu já trabalhei em construtoras, escritórios e afins, chegava o currículo da pessoa, tinha um mestrado em História da Arquitetura e tal, mas era uma construtora de edifícios. Nesse tempo, a experiência toda da pessoa foi em pesquisa de História da Arquitetura. Em um determinado período, um nicho, um recorte muito específico lá da história. Então o cara ficou lá 3 anos pesquisando só aquele recorte da história. E nada de errado com isso. Né? Faz parte da pesquisa científica. Mas para o mercado, para uma construtora de edifícios, era mais interessante que ele soubesse de instalações prediais e compatibilização com projetos complementares, outros itens assim, do que se o cara soubesse ou tivesse um mestrado em História da Arquitetura. Compreende? Então, essa questão do mestrado e do doutorado, o estrito sensu aqui no Brasil, é muito vinculado, sim, à docência. Né? Então, se você pretende ser docente, é um caminho. No mínimo, uma pós. Hoje já é muito difícil você conseguir dar aula numa instituição de ensino, mesmo privada, com menos do que um mestrado. Né? Então, o mestrado é para você? Aquela pergunta, né? E o Gabriel já disse que é para ele, porque essa é a vontade dele desde o início. Então, essa dúvida de é para mim ou não o mestrado, né? Se você quer se capacitar para o mercado de trabalho, não é o mestrado. E daí tem gente que fala assim, não tem um mestrado profissionalizante, não. O nome disso é especialização. Né? Você tem especialização por áreas específicas. Só projeto de iluminação, só projeto de paisagismo, só projeto de restauro. Você tem todas essas questões, sim. Né? Mas, se você deseja... eu estou numa empresa, eu quero melhorar meu salário, vou fazer um mestrado. Se for um órgão público e você for concursado dentro daquela área de especialidade, que o mestrado te ajudar, beleza. Por exemplo, eu trabalhei na prefeitura do município de Maringá e o título de mestrado contaria, então, para o salário, beleza? Né? Tem um plano de carreira. Mas para a iniciativa privada, o mercado não vai te dar um benefício a mais por conta do título. Tá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o título em relação a mestrado não é um título vinculado com o mercado. Ou você não fez um mestrado com um tema vinculado ao mercado. Geralmente não. Então, primeira coisa aqui, se é ou não para você, se você faz ou não o mestrado, é saber. Não é obrigatório, saiu da faculdade, tem que fazer um mestrado. Quando eu fiz o mestrado, eu conheci muita gente que falou assim, eu vou fazer só para não ficar parado. E isso não deve acontecer. Porque a galera que fala assim, olha, eu vou fazer só para não ficar parado, isso é muito ruim. Daí o cara fez o seguinte, fez o mestrado. Aí ele não estava trabalhando, porque ele falou assim, já que eu estou fazendo mestrado, eu não vou trabalhar, vou me dedicar só ao mestrado, porque consome sim muito tempo, exige dedicação. E daí passou 3 anos fazendo mestrado, beleza. E depois do mestrado o cara falou assim, mas eu não quero dar aula. E daí eu vi vários assim, falando assim, mas agora eu já fiz 3 anos de mestrado. Fiquei 3 anos sem experiência no mercado. Não consigo outro emprego, só me resta dar aula. E daí é esse o professor que vai lá e só bate o dedo, bate o cartão e dá aquela aula terrível, entendeu? E daí o cara meio que escolheu o caminho da vida dele meio sem querer.
porque não sabia direito o que era o mestrado, então, para não ficar parado, eu vou fazer. Não faça isso. É melhor que você fique parado um tempo e descubra qual é o caminho que você deseja seguir, do que fazer isso de... Eu tive vários colegas, professores assim, frustrados. Odiavam a atividade da docência, mas estavam ali. E daí o aluno é muito penalizado, e a arquitetura adiante também, né? E eu acho isso muito penoso. Então, se você deseja seguir a docência, a pesquisa científica, o mestrado é para você. Consequentemente, depois, o doutorado também. A relação de faz mestrado ou faz pós, eu já respondi também. Se você quer algo vinculado ao mercado, faz uma pós-graduação, especialização, que tenha mercado também. Tem uma galera falando assim, lighting design está na moda, mas tem mercado na sua cidade? Tem mercado no lugar que você está? Ou aquilo tem mercado nos grandes centros e você está disposto a mudar da cidade que você está para um grande centro, sim ou não? Porque de nada adianta. Eu vi a galera fazendo, vou fazer pós de restauro, não sei o quê. E daí eu falei assim, quantos anos tem a cidade que você mora? Tem 50 anos. Eu falei, você vai restaurar o quê nessa cidade? Você está disposto a mudar? Não, não tô. Mas daí fala, cara, entende? Não é um título. Porque a gente foi acostumado ou adestrado assim desde pequenininho que bastava se formar, ter um título e que aquilo garantiria sucesso. E nunca nos deram um discernimento muito bom de qual caminho escolher, como seguir, o que fazer. E isso não foi nos dado assim, né, de uma maneira muito clara. E daí fica sempre essa ilusão de, se não tem emprego, então é porque falta uma especialização. De verdade, quando eu trabalhei em construtora de edifícios e tinha lá assim, pessoas para entrar, e eu avaliava o currículo, avaliava as coisas, fazia entrevista, o que eu queria saber é se o cara sabia o básico. Tinha muita gente que tinha lá uma especialização, beleza. Aí o cara não sabia fazer um corte direito. Nunca tinha protocolado um projeto sequer na prefeitura, não sabia como fazer isso do projeto legal, o básico, assim. Não sabia fazer o básico da compatibilização com complementares, ler um projeto de estruturas assim, e compatibilizar com o arquitetônico. Para a construtora, isso era essencial. Então tinha muita gente que chegava lá com especialização, mas não sabia o básico, que é representação gráfica, protocolar os projetos nos órgãos públicos, essa vivência básica que a gente deve absorver durante o estágio. Então, o mercado está saturado? Não sei, cara. Eu acho que não. Tem muita gente? Tem muita gente. Agora, falar que não tem espaço é mentira, porque a maioria das pessoas que estão ali não oferecem a qualidade mínima, porque tem muito diploma. Todo mundo tem diploma. Quando você conhece uma pessoa com mais de 20 anos hoje, você não pergunta no que ela trabalha, você pergunta qual curso ela faz. E se ela tem mais de 25, você pergunta no que ela é formada. Pelo menos quem é aqui do Sul e Sudeste é assim, né? É uma realidade isso. Agora quem é Norte e Nordeste já é mais escasso, né? O ensino superior. Agora já não é tão mais, né? Porque o EAD aí difundiu muito. Então, o diploma do ensino superior vai ser o novo ensino médio. Todo mundo terá. A capacitação é que não existe quase, né? Então, se eu fosse dizer para você assim, faz um mestrado ou tenha um bom currículo, uma boa experiência, faça bons estágios, de verdade, se você quer entrar para o mercado, faça bons estágios, tenha um bom currículo, saiba o básico muito bem com consistência, saiba a representação gráfica e técnica com consistência, saiba o básico dos complementares, né? Saiba o básico do operacional do cotidiano de um escritório, o básico. Com isso, você sai da faculdade com um emprego e fala assim, mentira, é verdade. O básico, assim. Agora, se você quer mercado, especialização. E busca uma especialização que tem mercado onde você está. Ou se você está disposto a mudar, beleza, né? Agora, se você quer seguir docência, né? Que é onde está a pesquisa científica no Brasil, olha, mestrado e doutorado em outros países não é só para docência. Às vezes o cara se forma e depois faz um mestrado e um doutorado para ser um cientista, para ser um pesquisador, e não necessariamente para lecionar. Infelizmente, aqui no Brasil, lecionar e fazer pesquisa científica estão atrelados. Por que, infelizmente? Porque tem pessoas que são excelentes para pesquisa, mas não são bons docentes. E tem pessoas que são excelentes docentes para transmitir aquilo que sabem, mas não são bons para pesquisa científica. Que eu acho que é o meu caso. Eu gosto muito de lecionar e tudo, mas a pesquisa científica não é para mim. Não é para mim. A docência, sim, eu gosto.
muito, me satisfaz, me realiza. Eu me dedico nisso com afinco. Mas então, a gente já sanou essa dúvida. O mestrado é para você ou não? Né? A diferença do lato e estrito sensu, a diferença do mestrado e de uma especialização. E daí, a gente tem que falar agora sobre escolher tema, escolher orientador, que é algo que paira como dúvida, assim, na cabeça de todo mundo quando vai optar a fazer um mestrado. E eu, quando fui optar por fazer um mestrado, né, na pesquisa de metodologia de projeto e etc., fiquei meio perdidão no começo. E a gente fica. Por quê? Tem várias coisas. Primeiro, às vezes a gente quer aproveitar o TCC. E isso raramente vai acontecer. Segundo, a gente quer escolher o tema que a gente quiser. Não que você não possa escolher o tema, mas a gente já vai chegar lá. E terceiro, às vezes a gente quer o orientador pica das galáxias, assim, que tem a melhor titulação e etc., mas muitas vezes aquele orientador não está vinculado ao tema que você pretende. Então, vamos aos passos dessas escolhas, porque isso sim é muito importante. Muitos não conseguem a vaga por conta disso. Mestrado, se você... Então, a gente chegou num ponto aqui da nossa conversa que você já decidiu se mestrado é para você ou não. Né? E mesmo que você fale assim, não é para mim, mas eu quero ouvir isso aqui para saber como funciona, então. Né? Primeiro de tudo, quando você escolhe por fazer mestrado, entendeu que mestrado aqui no Brasil é muito vinculado à docência, que vai ter pouca valia para o mercado de trabalho, você precisa escolher tema, orientador. E para aqueles que ainda estão na vida acadêmica, uma pergunta que me fizeram lá no Instagram era como eu começo já a preparar esse campo já na vida acadêmica. E como que você começa a preparar esse campo na vida acadêmica? Fazendo o projeto de iniciação científica. Fazendo os famosos PICs, PIBIC, projeto com bolsa ou projeto de iniciação científica, sendo bolsista ou não, mas você vai ter o primeiro contato com a pesquisa científica. Ora, se o mestrado é a formação do pesquisador, os primeiros passos, né, que você pode dar na vida acadêmica, né, são os projetos de iniciação científica. Com bolsa ou sem bolsa, mas esses projetos de iniciação científica, eles são muito válidos, né, para o seu currículo quando você for fazer a prova do mestrado. E aqui a gente entra na barreira que seleciona quem entra ou quem não entra. A maioria das instituições de ensino que oferecem mestrado ainda são públicas, não são privadas, e daí tem uma prova de seleção desses alunos, que geralmente está dividido em 3 etapas, ou 3 provas distintas. A primeira prova é a prova do currículo, titulação. Se você já fez projeto de iniciação científica, se você já fez outros projetos científicos, isso conta. Se você foi monitor ou orientador de alguma disciplina, em algumas faculdades tem essa figura do monitor, né? Ou do orientador, isso também conta como pontuação, e outros projetos acadêmicos que você tenha feito vinculados à pesquisa científica. Isso conta, né? Isso conta como currículo. Aí tem uma prova que é de títulos ou currículo, tem uma prova que é escrita, que é a prova que eles chamam teórica ou prova de conhecimento. Então eles vão te dar uma bibliografia básica, que geralmente é um pouco extensa, eles dão vários títulos para que você leia e fala assim, tem uma prova que vai ser a respeito disso aqui. A maioria dos mestrados, a prova constitui em 1 ou 2 questões e tinha lá 40 livros para você ler. E daí são 2 dissertações, geralmente, onde você consegue fazer a síntese daqueles livros ali. E se você pretende entrar numa universidade X ou Y, fale com pessoas que estão no mestrado. Hoje a internet possibilita você, no Instagram, encontrar essas pessoas. Fale com essas pessoas e pergunte como foi essa prova. Né? Por exemplo, quem vai fazer na UEL, na Universidade de Londrina, que eu fiz, beleza, fala comigo, eu sei como é a prova. Fale com outros alunos, eu conheço vários que fizeram mestrado, eles sabem, eles vão te dizer como foi essa prova. Então tem o currículo, a prova de conhecimentos e a terceira que é a entrevista. E nessa entrevista aqui, você leva o seu projeto de pesquisa. Né? Geralmente é assim.
Você entrega um projeto de pesquisa que é o tema que você pretende pesquisar, que tipo de metodologia você pretende utilizar para pesquisar esse tema, né? Lembra que mestrado é a formação do pesquisador. Qual é o seu tema, qual é a sua intenção com aquela pesquisa e como você pretende realizar. Qual o ponto que você pretende chegar. E eles geralmente perguntam também qual é a contribuição científica do seu trabalho. Lembrando que mestrado é a corrida do bastão do conhecimento. Como assim a corrida do bastão do conhecimento? Outras pessoas correram essa corrida antes de você. Quando você vai correr, você vai dar um passinho a mais, você vai contribuir em algo. A pesquisa do mestrado, ela tem que gerar um passinho, mesmo que é um passinho de formiguinha, a mais do que outras pessoas fizeram. De nada adiantaria, por exemplo, você vai pesquisar edificação ou habitação de interesse social em madeira. Aí você faz o mesmo trabalho que dezenas de outros já fizeram e não apresenta um passo a mais, uma contribuição a mais. E aí de que valeu você pesquisar isso 3 anos? Né? Você tem que resolver algum problema. Você tem que dar alguma solução, mesmo que pequena, que ainda não foi dada. Né? Por exemplo, em edificação de madeira. Eu já vi soluções assim de estanqueidade. Só o cara fez uma pesquisa mais técnica a respeito da vedação externa e etc. Um tipo de polímero utilizado como tinta lá que repelia a água e aumentava a durabilidade dessas casas de habitação de interesse social em 20 anos. Aí você fala, cara, pesquisa fodida. Porque, olha, foi um cara que pesquisou 3 anos, foi bolsista, né? Eu conheço esse cara, ele é chileno, e daí ele aplicou nessas habitações de interesse social e teve um ganho de durabilidade de aproximadamente 20 anos. Cara, pesquisa fantástica, é para isso que serve a pesquisa científica. Você vai sentar a bunda 3 anos, ler pra caramba, fazer muita coisa para chegar nessas respostas. Ponto. Até aqui, beleza. Se você já está formado, você fez ou não PIC, PIBIC, etc. Essa parte do seu currículo ela já existe. Então não adianta tentar enfeitar o pavão aqui. E essa parte nem é a mais importante, tá? Depois tem a prova de conhecimento. Essa parte é muito importante. Se aqui eles detectam que você não tem um poder de síntese daquilo que você leu, nesse aqui eles estão testando o pesquisador, entende? Nessa prova, eles estão testando o modo com que você, a capacidade que você tem de ler títulos muito diversos, diferentes entre si, e fazer uma síntese crítica, uma análise crítica a respeito daquilo. Geralmente eles pegam títulos diversos, né? Aqui, geralmente cai aqui em Maringá David Harvey, que é um sociólogo. E daí você fala, o que tem a ver a sociologia com a arquitetura? Tudo. Daí cai assim, disciplinas de urbanismo, de metodologia de projeto, esse sociólogo. E daí tem uma pergunta que interliga isso tudo. Aí, nessa prova, eles estão tentando avaliar a sua capacidade de ler títulos distintos que parecem que não têm ligação, mas conseguir fazer a ligação desses conhecimentos num texto dissertativo onde você põe ali a sua opinião, seu senso crítico sobre aquilo. Não existe ciência sem essa crítica, sem essa avaliação, sem essa percepção. Essa prova, eles querem avaliar essa sua percepção. Então, seu currículo nem é o mais importante. Mas se na vida acadêmica você fez vários PICs e PIBICs, é bom porque você já teve contato com pesquisa científica, você já publicou artigo, você já fez essas coisas. Então, para eles é bom, o orientador vai ter menos trabalho com você. Eu me coloco no lugar do orientador, um cara que já fez 10 PIC, já publicou artigo, já fez tudo isso, ele já sabe um monte de coisa de como funciona dentro da pesquisa científica. E para eu que sou orientador, por exemplo, ia ser muito mais tranquilo. Se a prova escrita, o cara tem um poder de síntese bom, ele consegue ler títulos diversos, imprimir o senso crítico daquilo dele, não é só ler e falar o que você entendeu ali. É interligar os conhecimentos e ter um senso crítico sobre aquilo. E daí, depois, a terceira etapa é a entrevista, onde o cara mostra o projeto de pesquisa dele, o projeto que ele quer pesquisar, fala assim, eu quero pesquisar edificação em madeira. Aí ele fala assim, qual é o objetivo da pesquisa? Qual é a linha de raciocínio ou tipo, o método de pesquisa que ele vai usar? Fala, cara, tem vários métodos de pesquisa? Tem. Depois eu posso até passar para vocês, lá no grupo do Telegram, PDFs sobre métodos de pesquisa em arquitetura. E daí, porque isso ajuda muito quem quer fazer o mestrado, porque daí você vai falar assim, eu vou utilizar essa linha de pesquisa que é adequado para esse tipo de tema. Porque tem
né? Várias linhas de pesquisa, tem métodos de pesquisa, tem tudo definido. E daí você fala assim, eu vou utilizar esse método porque por esse tema é mais importante, é mais adequado e etc. Promove melhor resultado. Então, o professor quer saber isso. Quem vai te orientar essas 3 coisas? Você já fez pesquisa científica antes na faculdade, PIC, PIBIC, essa prova teórica para ver se você consegue sintetizar conhecimento, imprimir senso crítico, e depois o currículo para ver se aquele tema é adaptado ao que o orientador faria, né? E a gente já vai falar disso. E se o seu conhecimento mínimo do que é o processo de pesquisa científica está ali. Porque chega um cara que fala assim, eu quero fazer a estação brasileira em Marte, e daí isso pode não ter um vínculo com o que o professor faz, e etc. Vai ser muito difícil que ele te oriente. Ou até, às vezes, a intenção da pesquisa é muito boa, mas fica nítido naquele projeto de pesquisa entregue que o aluno não tem noção nenhuma de processo de pesquisa científica. Então, ia ter que educar esse cara para ensinar tudo isso antes dele começar a fazer a pesquisa. E o tempo para fazer a pesquisa num mestrado é curto. Lembrando que o seu professor de mestrado, ele assina como coautor do seu trabalho. Então, ele não vai te orientar se ele achar que você não dá conta. Né? Ele não vai te orientar. Outra coisa, escolha do tema. Geralmente a gente escolhe o tema pelas nossas aptidões, pelas nossas vontades, um tema de cunho pessoal. Ou já vi muita gente querer aproveitar o TCC para a discussão do tema do mestrado. E o caminho é o oposto. A gente não escolhe o tema primeiro. A gente escolhe primeiro a instituição que a gente deseja fazer mestrado. Por que aquela instituição? Existe um peso entre instituições. Uma coisa é fazer um mestrado na USP, outra coisa é fazer um mestrado em outra universidade que não tenha esse mesmo... E não é prestígio que a USP tem, é qualidade mesmo, a quantidade de pesquisa, qualidade do corpo docente, tudo isso. É diferente. Tem um peso distinto, tá? E também tem uma concorrência muito distinta entre as instituições. Primeiro é escolher qual instituição eu vou fazer e por que aquela instituição. Porque é a mais perto de casa, às vezes você não tem condição de morar fora e tudo bem, e daí vai escolher a instituição que é mais próxima, ou que fornece algo semi-presencial, e daí você precisa viajar menos, porque você vai ter contato com o orientador com constância. Igual eu moro em Maringá e fiz na UEL, que é, 120 quilômetros daqui, é pertinho, né? Aí, primeiro escolhe a instituição. Aí, nessa instituição, geralmente tem um site lá que mostra quem é o corpo docente do mestrado. Você tem lá quais são os professores, quais são os orientadores. Dentro desse quadro dos orientadores, o que você vai ver? Vai ver o currículo Lattes de todos eles. De todos. Por quê? Tem uma linha de pesquisa. Cada orientador tem uma linha de pesquisa. Né? Esse cara se formou, fez pós, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado dentro daquela linha de pesquisa. E aí você vai escolher o orientador. É bom conversar com o cara também, tá? Mas geralmente você vai escolher o orientador pela linha de pesquisa dele. Tem que ser uma linha de pesquisa a qual você pesquisaria. Você fala, não, mas eu quero fazer uma pesquisa que nenhum daqueles orientadores faz. Então, você tem que buscar outra instituição e outro orientador. E por que isso? Por exemplo, na UEL, tem o professor Jorge Daniel, que ele é fantástico para pesquisa com arquitetura em madeira. Cara, ele tem não sei quantos pós-doutorados em madeira. Se eu quisesse fazer pesquisa de bloco de concreto para arquitetura, ele jamais ia me orientar. Fala assim, mas o cara não é pós-doutor, 3 pós-doutorados, 5 pós-doutorados fora do país, tal, o cara é fudido. Daí você fala assim, por que ele não ia me orientar? Porque, lembra, ele é coautor do seu projeto, ele é coautor do seu trabalho. E ele vai... o que ele pode te ajudar mais? Se você fizer uma pesquisa em madeira, no que ele pode contribuir mais na sua orientação? Ou se você quiser fazer habitação de interesse social, mas ele não é a área de pesquisa dele. Então o orientador vai te orientar dentro da área de pesquisa que ele tem especialidade. E faz todo o sentido do mundo. Porque assim ele vai te ajudar
a caminhar mais distante. Aquele lance que a gente falou da corrida do bastão do conhecimento, que é o mestrado, ele vai te ajudar a dar o próximo passo. Ele vai te mostrar até onde a pesquisa sobre tal tema, que é o que ele pesquisa, já caminhou. Aquele cara sabe pra caralho desse tema que você tá iniciando, engatinhando. E ele vai te mostrar, desse tema que você quer, já caminharam daqui até aqui. Agora a gente vai dar o próximo passo. E ele vai te orientar assim, quais passos ainda não foram dados. Saca isso? Que daí, isso faz muito mais sentido. O que eu mais vi durante a pesquisa ou a parte que a gente estava fazendo prova, eu conheci uma galera do mestrado, chegava lá com um tema muito distante do que o que seria o tema de pesquisa mesmo. E daí o cara às vezes era um cara que tem tino para o mestrado, mas não passou nas provas por esse motivo. E daí eu recomendo que as instituições públicas, elas permitem que você faça disciplinas como aluno não regular ou como aluno especial. O que quer dizer isso? Você escolheu lá, por exemplo, em Londrina, o professor Jorge Daniel, que faz pesquisa de madeira. Aí você fala, eu quero cursar a disciplina dele e eu sou aluno não regular. Você não entrega necessariamente os trabalhos, você não faz as apresentações, você não tem carga de trabalho isso, você é café com leite, só está assistindo a aula. Mas por que isso é bom? Para você conhecer o professor, saber se Porque, cara, a gente está lidando com um ser humano, gente é difícil, cara. Tem gente que às vezes tem um currículo fantástico, aí você vai conhecer a pessoa, é o famoso não bate o santo, ou você fala, não consigo conviver com essa... Não conseguiria ficar 3 anos em contato com essa pessoa. Não dá. Eu falo 3 anos porque dá para fazer em 2 mais enxuto, mas geralmente tem uma partezinha até a publicação tal, e leva mais um tempo. Tem 2 anos, um de aulas e disciplinas, depois a gente vai conversar dessa coisa toda mais pra frente. Mas você fica em contato com essa pessoa 3 anos, cara. Né? Então, é a chance também de você conhecer o professor, entender melhor como é a disciplina dele, porque ele tem uma disciplina no mestrado, e daí, essa disciplina, você tem a chance dele te conhecer. E de você mostrar para esse professor o seguinte, olha, eu tenho interesse no seu tema. Eu tenho interesse em fazer mestrado. Tanto tenho interesse em fazer mestrado que estou aqui fazendo uma disciplina como aluno não regular. Né? Estou fazendo aqui essa disciplina como aluno não regular para conhecer o processo. E algumas instituições, por exemplo, a UEM, você precisa, o UEL, né, aqui em Maringá e Londrina, você precisa cumprir créditos. E você tem lá assim, 25 disciplinas. Você não precisa fazer todas. Você vai fazer as disciplinas que mais combinam com a sua área de pesquisa. Né? Você está estudando, madeira, e você vai estudar outros que é materiais de construção, processos construtivos. Aí tem outras disciplinas que te ajudam nesse processo. Beleza, e você precisa cumprir alguns créditos. Cada disciplina vale 2, 3 créditos, depende da instituição. O que eu quero dizer é que, quando você faz como aluno não regular, e se você entra para o mestrado, você elimina aquela disciplina, os créditos, você não precisa fazer mais. Então, se você eliminar 2, você pode se inscrever até 2 ou 3, depende da instituição, você já elimina essas disciplinas. E quando você for fazer um mestrado, aí você não precisa fazer. E é uma chance do professor te conhecer. Pensa, eu sou o professor, eu vou orientar alguém. O cara, daí o Gabriel cursou lá a minha disciplina de metodologia de projeto. E daí, durante esse 1 ano que ele cursou essa disciplina, a gente conversou, eu conheci ele mostrou os projetos de pesquisa que ele já fez. Ele mostrou habilidade na pesquisa, ele mostrou interesse naquilo. Eu passei um monte de coisa para o Gabriel ler e ele falou assim, nossa, isso aqui é fantástico, pesquisou, trouxe um monte de resposta. Beleza, eu conheço o Gabriel. Aí chega na prova, ele tem um currículo, o currículo dele é mediano, beleza, aí fez a prova, foi bem. E daí tem a entrevista e a pesquisa que ele entrega. Essa terceira nota aqui, meu amigo, é a que decide. Porque o professor escolhe quem ele quer, no fim das contas. Tem 3 provas, às vezes o currículo é ruim, a prova o cara não foi tão bem, mas aqui na entrevista ele foi bem, o professor dá 10 aqui e suplanta as outras notas e engloba. O cara te escolhe. E, entende? É claro que ele vai levar em consideração a prova. Você zerou na prova, velho, não tem o que fazer, entendeu? Mas agora, você foi medianamente bem no currículo e na prova, é a entrevista que decide. Então, faz todo o sentido do mundo participar como aluno não regular. Né? Então, primeiro, o caminho das pedras que eu estou mostrando para vocês. Escolhe a instituição de ensino. Vê todos os professores. Vê o currículo Lattes, vê todas as linhas de pesquisa.
dentro dessas linhas de pesquisa, qual você pesquisaria. Vê esse professor, vê quais são as disciplinas que ele tem disponível. Participa. Participa como aluno não regular. Por um semestre, por um ano, depende da instituição, é anual, depende da instituição, a disciplina é semestral. Mas participa. Né? Daí você fala assim, mas agora não dá, tá em cima da inscrição. Tudo bem, então faz a inscrição, vai meio no escuro, assim. Mas manda um projeto de pesquisa de acordo com a linha de pesquisa do orientador, senão ele não te orientará. Então, uma vez você escolheu a instituição, olhou o corpo docente, escolhe mais de um docente, tá? Porque às vezes você se frustra, vai lá fazer a disciplina, fala, não deu. Por isso que eu aconselho, escolha pelo menos 2. A primeira possibilidade e a segunda. Porque a maioria das instituições de ensino põe isso também. Qual é o orientador 1 que você gostaria, qual é a segunda opção? Tá? E põe na primeira aquele que realmente você gostaria. Mas para você se inscrever ou saber disso aí, eu recomendo que faça 2 disciplinas como aluno não regular. Então você escolhe a instituição, depois de escolher a instituição, vê o corpo docente, vê 2 professores que você tem a linha de pesquisa a qual você pesquisaria, faz as disciplinas como aluno não regular desses 2 professores. E aí você vai escolher. Pronto. Aí você já escolheu a instituição, o docente, e durante a disciplina desse docente, você vai conversar com ele, e é durante essa disciplina que esse tema de pesquisa vai se mostrar. Né? Aqui em Londrina, por exemplo, teve um cara que fez com o Jorge Daniel, ele fez uma pesquisa, todo mundo conhece aquela placa de OSB, que é quando faz o compensado, são aquelas sobras, que daí depois eles moem e fazem o OSB. Massa, fez da sobra. E daí ali eles fizeram uma pesquisa de um OSB de casca da árvore, que era a parte que jogava fora. Ou queimava. E daí quando queima tem um efeito em relação ao meio ambiente ruim. E para jogar fora ocupa muito espaço também. Então eles conseguiram fazer uma pesquisa disso aí. Eles estão patenteando, vai ser um negócio milionário para a instituição. Foi uma pesquisa fantástica, é fazer com o resto, com aquilo que ia ser jogado fora. Né? E daí você olha isso tudo, né? Esse aluno percorreu esse caminho das pedras. E como ele sacou isso do OSB? Durante as aulas do Jorge Daniel, o Jorge Daniel conversava com ele e falava assim, olha, a gente precisava encontrar um uso para a casca, que geralmente é jogada fora. A gente tem que encontrar um uso para isso aqui, que geralmente é descarte, que geralmente é algo que causa mais impacto do que benefício. E daí esse aluno, durante essa estada dele ali, como aluno não regular, percebeu essa oportunidade e lançou isso como tema. Compreende? Então, fazer esse caminho das pedras, escolhe a instituição, vê o corpo docente, seleciona 2 que você gostaria de seguir aquela linha de pesquisa. Faz a disciplina dele como aluno não regular, né, para você ver se realmente é aquilo que você gostaria de fazer. Avaliar a pessoa também, se você conseguiria conviver 3 anos com ela. E depois, você se prepara para a prova e faz uma pesquisa. Eles falam assim, entrega um projeto de pesquisa, que é tipo um mapa, um planejamento do que você acha que seria a sua pesquisa. E nesse planejamento eles só querem saber se você sabe que existe metodologia de pesquisa, qual método você escolheu, qual tema era, se bate ou não com aquele professor, só isso. É o basicão. A pesquisa não precisa estar excelente, entendeu? E você nem vai pesquisar, você vai falar assim, eu quero pesquisar tal tema. Se esse tema nem é do que o orientador pesquisa, você já está fora. Né? Se não está dentro da linha de pesquisa dele, você está fora. Daí ele pode perguntar, às vezes sua entrevista foi muito boa, só que ele pode perguntar assim, você toparia mudar esse seu tema? Porque talvez ele já tenha um tema em mente, porque essas pesquisas que você vai fazer quanto mestrando, aluno do mestrado, elas vão servir também de material para o pós-doutorado desse professor. Né? Porque ele sempre está fazendo outro pós-doc, e daí ele reúne esse material. Então precisa estar dentro da linha de pesquisa dele. Faz sentido? Bom, e é isso, né? Para escolher o docente, para escolher o tema. Muitas vezes a gente fica só naquela, eu quero reaproveitar o meu TCC, ou o tema que eu gosto, o que eu quero, e o cara vai ter que me orientar nisso. Não. Faz sentido que ele te oriente naquilo que ele é realmente muito bom. Imagina, o cara pesquisou, tipo o Jorge Daniel, ele pesquisou, sei lá, 35 anos madeira. Cara,
Você acha que é um dos maiores nomes do Brasil, né, nessa especialidade. Esse cara é fantástico para orientar alguém que queira fazer uma pesquisa em madeira. Né? Faz todo o sentido do mundo, é plausível, assim. E, bom, além disso, quando você entra no mestrado, aí você tem 3 fases, assim. A primeira fase é de cumprir os créditos. Você tem as disciplinas diversas, algumas são optativas, outras são obrigatórias, e você precisa cumprir os créditos. A depender da instituição, se você não passa na disciplina, você está desligado do mestrado. A depender da instituição, você pode reprovar uma vez nas disciplinas. Né? Depende muito da instituição, então verifique isso antes de escolher uma instituição. Tem instituição que passa a régua já. Não cumpriu os créditos, você tem um tempo para cumprir os créditos. Tá? Às vezes você pode fazer um mestrado em mais tempo ou menos tempo, depende da instituição. E daí tem essa fase de créditos, disciplinas que você tem que cumprir. Mas não pense que vai ser tipo vida acadêmica, principalmente se você veio da instituição privada, não vai ser tipo vida acadêmica. Prepare-se para ler assim, pra caramba, muito mesmo, porque você é um pesquisador, então leitura é obrigatório. Prepare-se para ler muito, prepare-se para aprender metodologia de pesquisa científica. Eu tive excelentes professores de pesquisa científica, né? A Ercília, aqui em Londrina, nossa, foi uma das melhores professoras que eu tive na vida, assim, a respeito de metodologia de pesquisa científica, fantástica, eu acho que é uma das melhores do país, assim, de longe. Então, escolha os docentes. Depois você vai entrar no mestrado mesmo, primeira fase, cumpre os créditos. É a fase que arranca até o couro, né? Aí depois a segunda fase você começa a desenvolver o trabalho. E por que essa fase de cumprir crédito é muito boa? Porque mestrado é a formação do pesquisador, não é? Então, eles vão te mostrar como funciona a pesquisa científica num grau superior, acima da graduação. Não é a mesma pesquisa que você fazia durante a graduação. Ela é muito mais profunda, é pra caramba, assim. E você faz seminários semanais, isso é muito comum, para apresentar a sua evolução durante aquela semana. O que você está fazendo, o que não está, para avaliar se seu método de pesquisa está correto ou não. E você apresenta para os colegas de sala. Dependendo da instituição, aqui eu tinha professores que não falavam português, e daí você apresentava em inglês. E daí fala assim, nossa, mas em inglês, sim, a maioria dos mestrados já pedem prova de proficiência de língua estrangeira. Aqui na UEM pede assim, no mínimo, o UEL aqui em Maringá e Londrina, no mínimo, inglês. E daí você tem que fazer uma prova de proficiência e levar lá o atestado. Por que isso? Muita bibliografia não estará em português. Dependendo do tema que você pegar, a maioria das bibliografias não serão em português. Se você vai pesquisar, por exemplo, habitação de interesse social, vai estar tudo em português e espanhol. Por quê? América Latina, cara. A América Latina é onde tem habitação de interesse social. Olha para o resto do mundo, não é tema para o resto do mundo, é aqui. Então, a América Latina é muito intenso esse tema. Agora, em outros lugares do mundo, não será assim. Então, daí você vai encontrar um monte de coisa em português e espanhol. Tá massa. Agora, se você for pesquisar madeira, por exemplo, os canadenses são fantásticos em pesquisa com madeira. Tudo em inglês e francês. Mas em inglês você acha tudo. Se você souber inglês para pesquisa científica, é essencial. No mínimo, precisa. Tá? Você não precisa ter uma dicção para falar bem. Mas pelo menos conseguir ler e escrever razoavelmente bem, você precisa. Até porque quando você publica um artigo e etc., tudo em inglês. Então, né, não é esse lance de joga no tradutor do Google, isso não funciona. Tá? Porque precisa mesmo um certo grau de proficiência em língua estrangeira. Então essa é a primeira fase dos créditos, onde você vai aprender o que é a pesquisa científica, vai ter disciplinas que te ajudam nisso. E depois a segunda etapa é a etapa do desenvolvimento da sua pesquisa. Né? Na primeira etapa, você corre junto com a galera da sua sala. Se são 15, 10, 12, 20, não sei. Dependendo da instituição, tem um número maior ou menor de alunos, dependendo da verba disponível daquela instituição, se ela for pública. Né? Aqui em Maringá, creio eu que eram 20 alunos. E daí você cumprir os créditos. Todo mundo junto, sala de aula, aquela coisa. E daí você cai nessa de que, parece vida acadêmica, mas logo você percebe que não. Né? A seriedade do trabalho e a cobrança em cima de você é gigante.
E depois que você passa dessa primeira fase aí dos créditos, é só você e seu orientador. Aí, geralmente é 1 ano dos créditos, 1 ano do resto da pesquisa. Por quê? Durante a confecção dos créditos que você estava fazendo essas disciplinas iniciais, você estava desenvolvendo seu projeto de pesquisa também, em paralelo. Né? Aí no segundo ano do mestrado, aí é só o desenvolvimento e escrever essa sua pesquisa, efetivar a pesquisa. Alguns vão fazer pesquisas que são mais laboratoriais, né, dependendo do tema, outros não. Se for material de construção, técnica construtiva, vai envolver laboratório. Se for historiografia, né, ou história, etc., vai envolver muita leitura e confecção de artigos, etc. São outras questões. E daí cada tipo de argumentação, que é como a gente chama no mestrado, tem um método de pesquisa. Qual que é a argumentação quando você vai fazer testar a resistência de madeira laminada colada? A argumentação estatística, numérica, experimento, laboratório, teste de rompimento, teste de carga, gráficos. Agora, quando você vai fazer uma avaliação sociológica de um grande centro urbano, etc., né, é outro tipo de avaliação. E daí tem outro tipo de método de pesquisa e afins. Isso tem que constar preferencialmente na sua pesquisa inicial, lá quando você vai prestar a prova do mestrado, tá? Porque você demonstra que você já sabe isso, é meio caminho andado para o orientador. Bom, então é primeiro ano créditos, segundo ano você faz essa pesquisa, aí você tem um contato com o orientador semanal. E por que eu falei 3 anos? Porque depois do segundo ano, fecha o ano, aí você vai apresentar para uma banca. A depender da instituição que você escolheu, a banca vai ser muito boa, porque se a instituição é renomada, por exemplo, na UEL, eles têm um contato muito grande com a USP de São Carlos e com a USP de São Paulo. Então vinham professores da USP de São Paulo para cá. E daí fazia a banca, mas esse cara não podia vir qualquer momento. Então, você terminou o segundo ano, às vezes agenda sua banca para dali 2, 3 meses. Aí você se prepara tal, e apresenta. Apresentou, vão ter apontamentos. Seu projeto ainda não está perfeito, está tudo bem, porque é a formação do pesquisador. E daí você tem mais 3 meses para, né, corrigir falhas, possíveis falhas, etc., e refazer esse projeto de pesquisa. Aí você entrega uma nova pesquisa, um novo volume, que fica, quando aprovado, fica lá na instituição de ensino que você fez o mestrado, entra para a biblioteca. O seu volume, a sua pesquisa, etc. E entra para os anais também da vida acadêmica ou da comunidade científica. Vai ficar disponível para outras pessoas pesquisarem aquilo que você pesquisou. Tudo bem, beleza? Depois disso, você tem que resumir isso tudo num artigo, que é um resumão da sua pesquisa. E conseguir publicar esse artigo em revistas científicas de circulação nacional e internacional. A depender do lugar que você escolheu para fazer o mestrado, vai precisar publicar em revistas internacionais, em inglês e etc, beleza. E daí, depois de efetivada essa publicação, então, que pode demorar de 3 a 6 meses, vem o título. Então, bem dizer, são 3 anos, tá? 2 anos, certeza, crédito, mais a pesquisa, depois alguns meses para a banca, alguns meses para você entregar o seu trabalho corrigido, mais alguns meses para você conseguir publicar isso em revistas especializadas, científicas especializadas, e então ter o título reconhecido. É uma caminhada árdua para a pesquisa científica. Então, desde o começo, quando a gente falou aqui, se não é pesquisa científica a tua praia, você quer algo profissionalizante, algo para o mercado, né, uma especialização é mais tua cara. Agora, se você deseja a docência, o mercado pede, né, o mestrado no mínimo. E eu concordo. Mas isso não deixa o cara fantástico, né, numa determinada questão. Por exemplo, eu fiz metodologia de projeto. E eu fui docente, professor de projeto. Beleza? Funciona? Ajuda? Muito, contribuiu muito para mim. A pesquisa científica durante a vida acadêmica, nossa, eu nunca li tanto na minha vida quanto no mestrado, né? Coisa de ler assim 100 páginas dia. Eu nunca li tanto assim, mas foi excelente para mim, para o meu desenvolvimento. Agora eu vejo muita gente que faz um mestrado numa área e leciona em outra área. E daí o cara ficou 3 anos numa área para depois não lecionar dentro daquela área. Tem coisas que
eu torço um pouco o nariz, sabe? Nesse sentido. Mas tudo bem. Porque o mestrado não é vinculado à docência, entendeu? Aqui no Brasil ele é. Mas, na real, o mestrado está formando um pesquisador numa área específica, num recorte de um tema específico. Por exemplo, o cara fez lá mestrado em madeira. Mas difícil que a gente tenha uma disciplina só de madeira na vida acadêmica. É difícil. Nem toda instituição tem. Né? Quando eu fiz o EM, tinha. Né? Metal e madeira, que era uma disciplina optativa, e você podia fazer, beleza. Mas nem toda faculdade tem. E daí o cara tem um mestrado, mas ele está lecionando outra disciplina, que não tem vínculo com aquilo. Porque o mestrado forma um pesquisador, entende? O cara é bom naquela pesquisa daquele elemento, daquele material, daquele tema, seja lá do que for. Desde história, sociologia, a um tema mais técnico. Qualquer tema, né? Mas ele é muito bom naquele tema. Agora, não necessariamente ele vai ser um bom docente. Por isso que a gente teve professores que tinham doutorado e não eram bons docentes. E todo mundo teve isso. Então, isso... Bom, até aqui, Gabriel, era o basicão que eu tinha para falar do mestrado, um pouco do caminho das pedras aí para você que já sabe que deseja a docência, que quer esse caminho. E eu acho que só essa nossa conversa aqui vai evitar muitos erros e descaminhos aí, para você não perder tempo, conseguir se direcionar dentro do tema, porque senão a gente gasta, eu já vi gente gastando meses escolhendo um tema, e daí não era nenhum tema relevante para nenhum daqueles docentes daquela instituição. Então o cara perdeu um tempão, pesquisou, leu pra caramba, e aquilo não foi aproveitado, porque não sabia qual era a estrutura do processo seletivo do mestrado. Que daí eu abri para vocês aqui hoje, isso vai, creio eu, ajudar na sua caminhada aí. Tinha a parte da escolha do tema, mas essa aula hoje foi muito importante para ver que existe muita coisa ainda antes a se considerar antes de escolher um tema, né? É igual, eu fiz uma analogia assim com aquelas aulas de projeto, de forma, que o cara pensa na forma e fica pensando naquela forma, mas não considera um monte de condicionantes antes, né? Então, para mim foi muito importante e, enfim, eu vou continuar assim, por enquanto, sem saber o tema, porque agora eu tenho que caminhar esse caminho. Então, para mim tá ótimo, assim, te agradeço. Beleza, Gabriel. Mas perceber que se você tem a instituição já que você pretende cursar o mestrado, se é uma instituição que tem um reconhecimento que você deseja, né, um corpo docente já reconhecido, então busca uma instituição que já tem algumas turmas formadas no mestrado, busca saber qual é a nota do mestrado daquela instituição, tem um ranqueamento também nacional, e dentro disso olha todo o corpo docente. Geralmente as instituições fornecem um site muito bom assim, do corpo docente, da linha de pesquisa, tem o currículo Lattes do cara, você consegue ver tudo que ele já pesquisou, você consegue ver os últimos orientandos dele, né? Qual foram as pesquisas, e com aquilo ali você já consegue se antenar, olha, ele está caminhando para esse lado de pesquisa, né? Está direcionando os orientadores nesse caminho aqui de pesquisa, e daí você já vê, isso é a minha praia, não é? Isso vai te ajudar bastante. Depois, faz as disciplinas como aluno não regular. É isso que decide, ajuda você a decidir, entrar em contato com o orientador. E daí depois do cara te conhecer, e você conhecer a pessoa, saber a linha de pesquisa, tudo, fica muito mais fácil dele te escolher durante a prova, né? Durante a seleção. Porque se a instituição é pública que você deseja fazer e cursar, a verba é reduzida. Então, cada orientador vai orientar no máximo 2. Então, se mostrar lá, aparecer, o cara te conhecer antes, é totalmente necessário para que você seja escolhido para aquela vaga, né? Porque se põe no lugar do professor, quem você escolheria? Alguém que você já conhece por 1 ano, que você deu material, que o cara respondeu bem, que ele já está fazendo um projeto de pesquisa vinculado ao seu tema, etc. Ou um cara que apareceu lá do nada, com um tema nada a ver. Entende? Não é só a nota da prova, né? Toda essa questão que envolve aí o conjunto faz diferença, sim, no processo seletivo do mestrado. E é assim Brasil afora. Tá? Eu conheço vários lugares e a maioria é assim. Tá? Esse mesmo processo. Nesse momento, assim, eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu quero fazer na URGS, eu já conheço alguns professores de lá, eu tive aula com eles.
inclusive trabalhei com alguns, né? Só que como eu tô aqui no interior e tô lotado aqui, né? Eu preciso ter um tempo ainda até conseguir uma transferência, né? E aí, nesse momento que vou fazer com calma, já que eu tenho tempo para fazer isso, eu vou pensando com calma, vou conhecendo metodologias, né? Isso da metodologia era uma coisa que eu estava muito em dúvida, né? Como escrever um plano de pesquisa, um projeto de pesquisa, isso. Eu não sabia nem por onde começar, né? Então, agora com esses PDFs, eu já consigo ler, já consigo entender, eu mando lá no grupo do Telegram, depois dessa nossa videochamada, eu já mando lá no grupo do Telegram. Se o arquivo for muito grande, eu vou deixar num lugar e vou mandar o link para vocês baixarem lá e a gente dá um jeito, tá? Não tem problema. Beleza? Isso vai ajudar. Adianto já, tá em inglês, tá? Mas você vai precisar ler em inglês mesmo durante a pesquisa aí, então não será problema. Beleza? Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Muito obrigado, Gabriel, pelo tema e pela sugestão de tema. E gravando essa nossa conversa aqui, isso vai ser muito útil para outras pessoas que desejam seguir ou têm essa dúvida se seguem ou não a pesquisa acadêmica e ou mestrado. Lembrando que toda quarta-feira, essa foi a primeira experiência nossa aqui, que toda quarta-feira farei uma consultoria aqui de aproximadamente 1 hora. Se você tiver dúvida, né, em algo da vida profissional em arquitetura ou do seu projeto que você estiver realizando naquele momento, farei uma consultoria aqui para você de 1 hora para te ajudar a resolver esses problemas, dúvidas e questionamentos. Muito obrigado a presença de todos. Até a próxima semana. Valeu. Até mais. Tchau.